Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João. Veio dar testemunho da luz e preparar ao Senhor um povo bem disposto a recebê-lo. Iniciemos a Santa Missa da solenidade da Natividade de São João Batista e também nesta celebração louvamos e agradecemos a Deus pelos 41 anos de ordenação sacerdotal de nosso Bispo Antônio Carlos. Canto da procissão de entrada, número 178. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão. E o fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em que serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir remanescentes de Israel. E eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Israel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circundar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor
estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Permaneçam de pé. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral Santo Antônio para esta celebração da solenidade da Natividade de São João Batista, e também aqueles que hoje nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, que sempre transmite esta nossa missa da noite de domingo, e os internautas que nos seguem, nos acompanham pela FWTV. Nós estamos celebrando, como disse, a Natividade de São João. Na liturgia da Igreja, celebram-se somente 3 natividades, 3 nascimentos. O primeiro é o Natal de Jesus Nosso Senhor, o segundo é a Natividade de Nossa Senhora, e o terceiro é a Natividade de São João Batista. Todos os outros santos, nós celebramos, como nós dizemos, o nascimento para o céu, ou seja, a morte dos demais santos. Mas esses 3, além de celebrarmos também o dia da sua morte, nascimento para o céu, como se diz, nós celebramos o dia do nascimento aqui nesta terra. Isto porque São João Batista tem uma importância fundamental na nossa fé como cristãos, e especialmente na missão que ele recebeu de Deus antes de ter nascido, a missão de ser o precursor. De São João Batista fez a ponte entre o Antigo Testamento, porque ele anunciou a vinda de Cristo, a chegada iminente de Cristo, e o Novo Testamento, porque São João Batista já indicou Jesus presente entre a humanidade. Ele foi esta ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós ouvimos na primeira leitura, trecho do profeta Isaías, como o profeta, esse trecho foi escrito 670 e poucos anos antes do nascimento de Jesus. Como o profeta já, com palavras assim muito claras, anunciava a chegada do Messias e a chegada daquele que iria preparar o caminho do Senhor. E este alguém é João Batista. Uma luz que brilha no meio das trevas, da escuridão. Alguém que vem anunciar a notícia, a mensagem de que a salvação estaria já no meio da humanidade. Este alguém é João Batista. Depois ouvimos a segunda leitura, o trecho dos Atos dos Apóstolos, que nos mostra como na igreja que estava nascendo, havia esta consciência de que João Batista era exatamente o precursor, aquele que tinha uma missão de anunciar a chegada iminente
de Jesus. A igreja sabia que Deus cumpria a sua promessa na pessoa, na missão de João Batista. E depois o evangelho de hoje, que nos mostra estas cenas que são referentes ao nascimento de Jesus, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Nossa Senhora vai para servir a sua prima, que era uma mulher idosa, nunca tido filhos, e depois na sua velhice engravidou. E Nossa Senhora se dirige e fica 3 meses a serviço desta sua parente, ajudando-a no nascimento do seu filho. E aquela questão do nome, porque Zacarias tinha pedido ao anjo, quando o anjo apareceu, tinha pedido uma prova de que aquela mensagem do anjo era uma mensagem verdadeira. E, de fato, Deus deu a prova que ele pediu. Ele ficou mudo, não podia falar. E o nome criou discussão. Isso não é tão desatualizado, na verdade. Às vezes, na escolha do nome de uma criança entra uma série de opiniões, uma série de situações, mas exatamente aconteceu isso. Isabel disse: não, o nome será João. Mas como João? Não tem ninguém na tua família com este nome? É um nome que não é tradicional na tua casa, na tua família. E aí vão perguntar a Zacarias, e ele escreve numa tabuinha: João é o seu nome. João é o seu nome. E a partir daí ele começa a falar e glorificar a Deus. E aquele menino cresce, vai crescendo, mas é um menino estranho, diferente dos outros. O menino que vai viver retirado, começa a frequentar não a vida social de onde ele vivia, mas começa a frequentar o silêncio com Deus, indo ao deserto. Depois nós vamos ver que ele se vestia de maneira um pouco estranha, comia comida um pouco estranha, ou seja, era alguém que tinha consciência de ter uma missão diferente, especial, e ele vive, se prepara para esta missão. Bem, isso o que nós podemos assim refletir e entender da leitura da palavra de Deus. Mas nós precisamos trazer essa palavra para a nossa vida. Somos hoje a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, formada por cada um de nós. E que mensagem João Batista nos traz para nós nos dias de hoje? A primeira mensagem é derivada do batismo. João batizava na penitência. Não era o batismo nosso, o batismo sacramento que dá vida eterna, que dá vida de salvação, mas era um batismo de preparação. Mas aquele batismo era indicativo do nosso batismo hoje, e nós recebemos o batismo, e pelo batismo nós também recebemos a missão, que é a missão do próprio Cristo, a missão que está expressa na primeira leitura e que era também a missão de João: ser luz entre os povos, luz entre as nações. De certa forma, a missão de João Batista persiste em nós, se faz presente também na nossa vida. Nós também somos chamados a ser esta luz no meio da escuridão. O mundo cada vez mais mergulha numa profunda escuridão. Se nós talvez nos assustamos com a situação, a realidade do mundo de hoje, temos que nos preparar para situações bem piores do que estas. Mas isto para nós não pode ser um motivo de tristeza ou de desânimo, porque Deus precisa de nós
para levar a sua luz no meio das nações. Esta palavra que nós ouvimos na primeira leitura, eu faço de ti uma luz para as nações, ela se refere a nós. Hoje, a nossa fé, o que nós acreditamos, o esforço que nós fazemos para viver uma vida cristã de qualidade. Hoje, isto é luz para o mundo, é luz de Cristo para o mundo. E o mundo precisa desta luz. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos entender a vida cristã como uma questão particular, minha. Eu venho à missa, participo da missa, e depois durante a semana vivo o meu dia a dia, mas não tenho nenhuma referência com a minha fé, com o que eu acredito. Longe de nós pensar assim. A fé é algo para ser levada nas realidades normais do nosso dia a dia. Portanto, ser luz para as nações se refere especificamente a nós cristãos, que também somos anunciadores de Cristo, que também temos a missão de levar a luz de Cristo para o mundo. Neste sentido, João Batista é para nós um inspirador. A sua vida austera, a sua vida fiel a Deus. João morreu martirizado por, especialmente, uma das questões que hoje são uma das questões mais sérias no mundo, que é a questão da família. João foi um testemunho vivo daquilo que é a vontade de Deus em relação à família, e por isso ele morreu. E nós que somos luz do mundo, não podemos nos acovardar, não podemos deixar que este espírito mundano entre na nossa vida. O cristão tem que saber unir estas duas realidades, a fé e a vida. O que eu celebro, o que eu creio, o que eu acredito internamente, com as atitudes, as palavras, os sentimentos, os pensamentos, as intenções e as ações que eu tenho no dia a dia. Me parece que São João Batista, é um grande inspirador para nós que somos cristãos. Vale a pena na nossa oração, vale a pena na reflexão que nós fazemos, lembrar deste testemunho tão importante que nós hoje celebramos, pedindo que Ele interceda por nós junto de Deus, para que nós sejamos cristãos, anunciadores de Cristo, assim como Ele foi, com esta firmeza, com esta dedicação, com esta generosidade e também com esta austeridade de vida. E no dia de hoje é um dia, de certa maneira, de lembrar desta missão que nós recebemos no batismo, pedindo a Deus que nos ajude a viver a nossa vocação de batizados, como João Batista, que batizou o Senhor num batismo de penitência, que Jesus não precisava ser batizado. Aliás, os antigos escritores da igreja fazem assim uma metáfora. Jesus entrou nas águas do Rio Jordão não para ser purificado pela água, porque ele não precisava de purificação. Ao contrário, para dar à água a força da salvação, para santificar a água. As águas do Rio Jordão representam as águas do nosso batismo. E por isso que Jesus entra no Rio Jordão, não porque ele precisava de purificação, mas para dar àquelas águas o poder de santificação que ele veio trazer a este mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, na solenidade do nascimento de São João Batista, elevemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, pelas necessidades de todos os seres humanos. E depois de cada prece, digamos com alegria: santificai, Senhor, o vosso povo. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, peregrina em toda a terra, para que seja animada pelo Espírito de profecia, que animou São João Batista no deserto, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos bispos, de modo em especial por Dom Antônio Carlos, que hoje comemora 41 anos de ordenação sacerdotal. Pelos presbíteros e diáconos, para que, segundo a própria vocação, anuncie aquele que está no meio de nós. Oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos e educadores da fé, para que, no meio das dificuldades que os cercam, não esqueçam que a sua recompensa está em Deus. Oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos povos que ainda não conhecem a Cristo, para que Deus lhes envie missionários e profetas, e a salvação chegue até os confins da terra. Oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos lares cristãos, onde há a alegria do nascimento, para que os pais vejam nos filhos um dom de Deus e estejam prontos a educá-los na fé da Igreja. Oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa comunidade, para que seja humilde e servidora e se converta sempre mais a Jesus Cristo. Oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Deus Pai, que nos escolhestes e chamastes a ser santos, fazei que de nós, vossos servidores, a fim de prepararmos os nossos irmãos para a vinda do vosso Filho, Jesus Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acorremos ao altar com os vossos dons, celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou presente entre os homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor do vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade, e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo, nas águas assim santificadas, e derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz.
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conversai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e levam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus,
nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos todos na paz de Cristo. Até quando Deus quiser. Piedade.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro Divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, reconheça em Cristo, por ele anunciado, aquele que nos faz renascer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, 19h30, no Cine Floresta, haverá o encontro de preparação ao batismo. Os interessados fazerem inscrição pela parte da manhã na secretaria da paróquia da Catedral. Há 41 anos atrás, já neste momento, hoje Dom Antônio, na época padre, 41 anos dedicados à igreja, 41 anos de sacerdócio hoje. Desses 41, 10 dedicados como bispo na nossa diocese. E nós temos o privilégio de ser a sede da diocese onde que o bispo reside. Então hoje, Dom Antônio, com muita gratidão a Deus, louvamos, bendizemos e agradecemos por tudo aquilo que foi feito durante esses 41 anos, mas de modo especial estes 10 anos no meio de nós. Com certeza, o melhor presente que a gente pode dar é as nossas orações, o nosso apoio, o nosso incentivo. Mas, de toda a comunidade de Frederico Westphalen, os nossos parabéns, muitos e muitos anos de sacerdócio. E ao Senhor nós queremos cantar. Semana que vem é ele, dia de São Pedro, 29 de junho é ele, o aniversário, aí nós vamos retribuir. Obrigado. E nesse dia eu passei assim com as palavras de um santo da igreja, um beato da igreja, o beato Álvaro del Portillo, que foi um sacerdote, que também depois foi nomeado bispo, mas a maior parte da vida dele ele foi como padre. E nesse dia que ele completou aniversário, foi 50 anos de padre, ele dizia 3 palavrinhas: obrigado, perdão e ajuda-me. 3 palavras que eu também faço minhas. Obrigado a Deus pelo dom imenso do sacerdócio, do ministério sacerdotal. Eu acho que foi entender bem, assim com maior profundidade, o que é ser padre, no dia que eu ordenei o primeiro padre, que foi o padre José Vogel, lá de Constantina. O padre Zezinho é o primogênito dos padres da diocese. Eu já, nesses 10 anos, ordenei 30 padres, e o padre José foi o primeiro. E naquele dia eu falei para ele isso, eu falei que eu tremia mais do que ele, porque uma coisa é receber o dom, outra coisa é ser aquele através de quem Deus dá este dom. Ali eu entendi muito do meu sacerdócio. Então agradeço a Deus por isso, pela imenso dom que Ele dá a nós. Depois a segunda palavra é perdão, porque nesses 41 anos tem muito que pedir perdão a Deus, por não ser aquilo que Ele gostaria que eu fosse, aquilo que Ele talvez esperava que eu fosse. Mas assim, Deus nunca nos abandona. Quando nós nos percebemos frágeis, falhos, erramos, existe sempre a graça de Deus que nos
recupera, que nos restaura. E depois, ajuda-me, porque sem a graça de Deus nós não fazemos absolutamente nada. Tudo que nós fazemos é ser instrumentos, só isso, instrumentos de Deus. Deus pode mudar o mundo inteiro com a perna de uma cadeira, ou seja, Ele não precisa de nós, mas Ele quis precisar. Então, nós temos o direito de pedir que Ele nos ajude a fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. Agradeço muito a lembrança de todos, ao Senhor Leonir especialmente, e na semana que vem aí nós vamos cantar parabéns de novo, mas aí vai ser para ele, né? Então, assim é bom, assim vale a pena. Vamos então receber a bênção desta missa de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta alegria, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa semana, Deus acompanha a todos.